Olá pessoal, meu nome é Murilo Barreto, sou estudante de Psicologia e esse é mais um vídeo do canal em que eu falo sobre diversos assuntos associados à Psicologia, mas também à Universidade no geral. No vídeo de hoje eu vou iniciar uma categoria, uma playlist associada a dicas de estudos que podem ajudar você a melhorar o seu aprendizado dentro do contexto da universidade. E esse primeiro vídeo eu pensei em trazer algo um pouco mais diferente, que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, que é a utilização do quadro branco no contexto de aprendizagem. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito da aprendizagem um pouco mais ativa. Então eu gosto de falar, eu gosto de muitas vezes até andar ou escutar músicas, um tipo de aprendizagem um pouco mais considerada mais agitada. Tão tal que eu não sou muito de estudar em ambientes silenciosos, como biblioteca ou em salas de estudo, justamente porque é um ambiente em que eu não posso falar. E muitas vezes isso acaba impactando, porque se eu não conseguir falar, se eu não conseguir me expressar de uma forma mais dinâmica, o meu aprendizado ele acaba ficando muito limitado. E devido a isso, eu geralmente utilizo métodos de aprendizagem que possam ser um pouco mais divertidos, até mesmo quando eu já estou num nível bem mais entediado com os tipos de estudo que eu estou fazendo. Primeiramente, eu gostaria de dividir esse vídeo em alguns aspectos gerais que eu utilizo o quadro e que você também pode utilizar, mas também adaptar diferente de acordo com o seu contexto, na verdade. Um dos aspectos principais que eu utilizo o quadro é de uma forma de agenda ou checklist, porque eu particularmente não curto muito a ideia de você utilizar uma agenda no papel. E em decorrência disso, eu utilizo mesmo o quadro quando eu tenho muitas atividades para fazer, até mesmo a longo prazo, por exemplo, provas, seminários, determinados projetos que eu preciso entregar para a universidade. Então eu coloco no quadro, assim eu posso ficar vendo e ir marcando com um Vzinho para dizer que eu já fiz. Assim eu acompanho, depois que termina o cronograma eu posso apagar. E um ponto muito importante é que você pode dividir o seu quadro, caso você queira fazer o mesmo que eu faço. E aí você deixa uma parte para agenda e uma parte para você ficar utilizando e fazendo determinadas anotações. Esse é um dos principais pontos que eu utilizo o quadro, na verdade, então ele acaba sendo bem útil. Além disso, se você está no contexto em que você precisa decorar determinadas informações ou ficar vendo algo com bastante frequência, o quadro também pode ser bastante útil, porque você vai ficar sempre olhando para ele, dependendo também do local em que você colocar ele na sua casa. Então ele pode ser uma boa ferramenta para você memorizar, principalmente conceitos ou determinados conteúdos que precisam ser mais decorados. O que eu sugeriria, que eu diria para você fazer, na verdade, é basicamente identificar quais são os aspectos primordiais relacionados ao decorar conteúdos. Muitas vezes, ficar olhando no quadro pode não ser uma melhor solução para você. Então, você pode utilizar flashcards ou o Anki, que é uma boa ferramenta para memorização. Depois eu posso trazer também momentos posteriores sobre o Anki, mas como nesse vídeo é mais voltado para o uso do quadro branco, eu vou acabar não entrando muito nesse conteúdo. Além disso, um ponto muito importante que você pode utilizar o quadro branco é justamente para explicar como se você estivesse apresentando um seminário. Então, caso você vai fazer uma determinada apresentação, você pode utilizar o quadro branco para você ir ensaiando e você ir vendo se você consegue explicar para si, porque a partir do momento que você consegue explicar para si, você já vai ter mais facilidade para explicar para outras pessoas. Outro ponto essencial é trazer justamente dinamismo para a sua aprendizagem. Eu sou uma pessoa que gosto muito de utilizar a escrita no processo de estudo. Então, muitas vezes eu vou anotar todo o slide que o professor copiou, porque somente quando eu escrevo eu sinto que eu estou aprendendo. E às vezes eu faço o resumo escrito,
faço o resumo digital e geralmente quando eu consigo, eu prefiro fazer isso com antecedência, porque eu já cheguei num nível que eu não consigo mais estudar de noite, principalmente nas vésperas, porque eu fico muito cansado. E essa tensão pré-prova, ela me impede totalmente de estudar. E por isso que eu prefiro deixar os últimos momentos, o último dia mais para revisão, para que não ocorra o risco de eu não conseguir estudar justamente por conta do cansaço. Então, na última prova que eu fiz, que foi de aconselhamento psicológico, eu já tinha feito os resumos escritos, já tinha feito um resumo digital e já tinha lido os slides e diversos conteúdos que a professora passou. Então, a professora tinha passado uma espécie de estudo que ela ia tirar a prova desse estudo. E eu já tinha feito, mas tinha uma determinada questão que eu estava tendo dificuldade de aprender, que era associada a etapas. Eu já tinha escrito no papel do slide que a professora fez, e aí eu testei colocar no quadro branco as respostas que eu colocaria como se eu realmente já estivesse respondendo a prova. E aí eu fui colocando a etapa da forma que eu lembrava, e eu coloquei todas as etapas, depois eu fui conferir quais eram os pontos que eu tinha me equivocado ou quais os pontos que eu tinha esquecido. Assim, eu só riscava o quadro e colocava nos aspectos específicos que eu tinha errado. E eu posso até deixar uma imagem se eu achar, mas eu não prometo. Mas eu vou tentar colocar a imagem no vídeo do dia que eu fiz esse estudo. E basicamente vocês podem perceber que o quadro branco ele vai trazer mais dinamismo quando o seu estudo está muito monótono, vai lhe ajudar a aprender, porque a partir do momento que você ensina para si ou ensina para outras pessoas, é uma aprendizagem que é mais bem fixada e vai tirar um pouco você desse estudo mais monótono. Então, eu convido vocês a aderir ao quadro branco nos estudos de vocês e peço que, caso vocês façam isso, deixem nos comentários o que vocês acharam. Vou tentar deixar um link de quadros que vocês podem comprar. Tem na Amazon, mas muitas lojas de estudos, eles vendem em papelarias ou até mesmo lojas que vendem outros tipos de objetos. Podem vender o quadro branco, o pincel e até mesmo o apagador. Eu não comprei na internet, então por isso que eu não tenho o link fácil para deixar nos comentários, mas eu vou tentar ver se eu acho algum para deixar nos comentários e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.